Já estou de volta agora para falar com você a respeito de utilização de luzes em veículo. Vem comigo. Farol durante a noite. Pode parecer óbvio, né? Mas tem também a utilização de farol durante o dia. Por isso que a gente precisa destacar aqui. E a regra diz que o farol baixo, é obrigatório durante a noite para todos os veículos quando em vias com iluminação. Veja bem, com iluminação pública. Aqui deixa claro para a gente que mesmo quando você está transitando dentro de perímetro urbano, onde nós temos ali a iluminação pública, os postes, você não pode deixar só os faroletes ligados, não acender o farol baixo e achar que está tudo bem. Não pode. Isso é infração de trânsito. Tem que manter pelo menos o farol baixo ligado quando à noite. À noite sempre vai ter que ter um farol aceso. Ou baixo, quando for em vias com iluminação, ou aqui, farol alto, em vias sem iluminação. A regra é a mesma. Obrigatório durante a noite para todos os veículos, porém agora numa via sem iluminação pública. O Código de Trânsito Brasileiro não fala via com iluminação, não fala via sem iluminação. E o Detran também não vai falar com iluminação, sem iluminação. Ele vai usar na sua prova o termo provida de iluminação pública. Quando ele disser em vias providas de iluminação pública, quer dizer em vias com iluminação pública. Se ele disser vias desprovidas de iluminação pública, é uma via que não tem, sem iluminação pública. Então, esse provida e desprovida equivale a com ou sem. Você já sabe que precisa manter pelo menos o farol baixo em vias com iluminação, mas se você transitar em vias com iluminação utilizando o farol alto, é infração de trânsito, tá? É infração de trânsito de natureza leve. Se a via tem iluminação, ela é provida de iluminação pública, é farol baixo. Não fica circulando ele com farol alto, não, que toma uma multinha leve aí. Em relação ao farol alto, é lembrar de abaixar quando for cruzar com outro veículo ou seguir outro veículo. Deixar de abaixar o farol nessas circunstâncias é infração de trânsito grave. Isso vale também para quando o farol estiver desregulado, de maneira que você abaixou o farol ali, mas o facho de luz está muito alto, continua prejudicando quem vem em sentido contrário, ou então quem você segue. Entendendo, gente, claro, que ao seguir outro veículo, a gente precisa baixar o farol, porque o farol da gente pega lá no retrovisor interno dele e volta no olho do motorista que está na nossa frente. Então, tanto ao cruzar quanto ao seguir, tem que abaixar o farol. Não abaixou, ou abaixou e a luz continua alta porque está desregulado, infração grave. E agora falando do uso de faróis durante o dia. Para veículos de transporte coletivo e motocicletas, o uso do farol é obrigatório durante o dia. É o farol baixo, tá, gente? O transporte coletivo, somente em faixa própria. Diz a regra que esse veículo só vai precisar usar esse farol durante o dia, o coletivo, em faixa própria, que é a faixa de circulação do ônibus circular aqui. A motocicleta não, a motocicleta em qualquer circunstância. Ligou ela, o farol tem que estar aceso. Tanto que tem moto que nem tem o botão de liga e desliga do farol, né? Ligou a moto, o farol já acende, isso durante o dia, hein? O condutor também deve manter acesos os faróis baixos durante o dia, quando transitando por rodovias. Essas rodovias de pista simples, se for rodovia de pista dupla, não precisa. Joga na tela aqui, editor, uma rodovia de pista dupla para o pessoal ver a diferença. Tem ali um canteiro central, divisão no meio, aquilo é pista dupla. Pista dupla não precisa usar o farol aceso durante o dia. Só pista simples mesmo, conforme está mostrando aqui na ilustração. E isso fora do perímetro urbano, ou seja, fora de cidades. Aqueles trechos de rodovia que passam por dentro do perímetro urbano, você que está ali transitando aquele trecho, não é obrigado a manter o farol aceso durante o dia. Veja bem, não é obrigado. Se você quiser usar o farol aceso durante o dia em qualquer circunstância, a legislação não proíbe. Eu estou dizendo aqui da situação em que a legislação te obriga a manter o farol aceso, que é quando estiver transitando em rodovias de pista simples fora do perímetro urbano. Isso vale para qualquer veículo, tá? Todos os veículos têm que manter esse farol aceso aqui durante o dia. Exceto se o seu veículo for equipado com DRL, esse filete aqui de LED. Ó. Os carros mais novos todos são equipados com DRL, então não é uma preocupação que o motorista tem que ter de ficar acendendo farol. Se tem DRL, pronto, é dispensado do uso do farol. E esse DRL significa, isso aqui é uma sigla em inglês, que lendo em português, a gente lê ela de trás para frente. Ó. Luz de rodagem diurna. Luz de rodagem diurna. Tem o DRL, está dispensado o farol. Não tem o DRL, tem que acender o farol quando durante o dia em pista simples fora do perímetro urbano.
Motoristas de transporte coletivo na faixa própria têm que manter o farol aceso e as motocicletas o tempo todo. Fiscalino na área dizendo que o desrespeito a essas regras é infração de trânsito média, multinha de R$ 130,16. Faróis durante o dia ainda. O farol baixo deve ser utilizado também sob chuva, cerração ou neblina. Tá vendo esse sob chuva aqui? Ó? Eu destaquei ele, deixei ele em vermelho, porque isso aqui é uma situação bem comum. E há algum tempo, o Código de Trânsito mencionava que a gente teria que acender o farol quando sob chuva, forte. Está dirigindo ainda que durante o dia, e isso vale para dentro da cidade ou fora da cidade, seja na rodovia ou avenidas, ruas da sua cidade. Tá? Começou a chover, tem que acender o farol baixo. Antes era só quando fosse chuva forte, agora isso acabou. Choveu que seja, está com o farol apagado, já pode ser multado. Sabia disso? Confirma aí, fiscalino. É isso mesmo, Ronaldo. Dirigir com os faróis apagados sob chuva, neblina ou cerração é infração média, com multa de R$ 130,16. Pois é, fiscalino dizendo aí. Também dentro de túneis com iluminação pública. Veja bem, mesmo que esse túnel tenha iluminação, túnel com é túnel provido. Agora há pouco nós falamos desses termos técnicos chatos que eu não gosto. Mas túnel provido de iluminação pública é um túnel que tem iluminação pública. Talvez você possa estranhar. Pô, mas se ele tem iluminação, por que eu tenho que acender o farol? Pois é, tem. A legislação de trânsito te obriga a acender o farol nessa condição. Agora, sobre luzes de posição que devem ser utilizadas quando? Para começar, vamos entender que o que são luzes de posição? São luzes que não servem para clarear a pista. São os faroletes do carro. Quando você liga você vai no botãozinho do farol ali, que você dá aquele primeiro giro no botãozinho, ele não chega nem a acender o farol, ele acende só os faroletes, aquelas luzinhas fraquinhas ali na frente. Atrás também acende aquelas luzinhas vermelhas fraquinhas. Não chega a ser a luz de freio, não, só aquelas luzinhas fraquinhas lá atrás. Essas luzes não clareiam a pista, não servem para iluminar a pista. Luzes de posição não têm a finalidade de clarear a pista para você à noite. Elas servem apenas para que os outros te vejam ali, o tamanho do seu veículo, a posição que ele está. Isso, na ilustração aqui, por exemplo, ó, no automóvel, são as luzinhas fraquinhas que tem na frente e atrás. Nos veículos de grande porte, isso costuma ter também lá em cima, na ponta da carroceria, ó, aqui embaixo também. São luzes de posição, isso é diferente de farol. E essas luzes devem ser mantidas ligadas quando? À noite, ao embarcar ou desembarcar pessoas. Então, se você encostou o seu veículo, não desliga o carro totalmente enquanto ele embarcando e desembarcando, não, porque é infração de trânsito. Tem que manter acesa pelo menos as luzes de posição. Pode desligar o motor do carro, mas mantenha pelo menos as luzes de posição acesas. Também nas operações de carga e descarga de mercadorias. E agora falando aqui do pisca-alerta. O botãozinho do pisca-alerta, normalmente ele é encontrado assim na cor vermelha, esse formato triangular que também é bem padrão no painel do veículo, ele de forma fácil de ser encontrada e identificada. Você vai usar isso aqui quando? É exatamente isso. Ó. Quando é que deve ser utilizado o pisca-alerta? Em situações de emergência ou com o veículo imobilizado. Quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Ao longo do tempo desenvolveu-se um mito de que o veículo só pode usar o pisca-alerta quando estiver imobilizado. Não, aqui diz, ó, com situação de emergência ou com o veículo imobilizado. Deu uma pane, deu alguma coisa, o veículo ficou imobilizado na pista, liga o pisca-alerta, ok. Mas se você estiver em situação de emergência e com o carro em movimento, também pode usar o pisca-alerta. Então não tem essa de que tem que ser em emergência com o veículo imobilizado, não. É uma coisa ou outra, é assim que o Código de Trânsito diz. Uma segunda e última situação em que seria permitida ou permitido usar o pisca-alerta é quando a sinalização da via determinar. Veja bem, quando a sinalização determinar. Que sinalização? Placa. Um exemplo para você, eu até pedi o editor para jogar aqui na tela. Ó. É muito comum a gente ver vagas ali de estacionamento rápido, principalmente em frente à farmácia, né? E eles colocam lá assim, tempo máximo de uso dessa vaga, 10 minutos, 15 minutos, até 30 minutos é o tempo de estacionamento rápido. Manter o pisca-alerta ligado. Veja bem, se está fazendo uso daquela vaga naquele tempo determinado na placa, você tem que manter o pisca-alerta ligado. Está em situação de emergência? Não. Está com pane no veículo? Não. Mas a sinalização determinou que você ligasse o pisca-alerta e nesse caso tem que ligar. Agora presta atenção, só nessas situações que a gente pode usar o pisca-alerta e se você utilizar ele fora dessas circunstâncias é infração de trânsito média. Então a gente vê muito comumente aí no trânsito
pessoas que estacionam em local proibido e ligam o pisca-alerta. Ou às vezes estaciona em cima da calçada e liga o pisca-alerta. Ele acha que ligando o pisca-alerta tudo bem, que quem está fiscalizando vai entender assim, ele está em situação de emergência, não vou autuar ele não. São duas autuações. Uma por utilizar o pisca-alerta indevidamente, infração média, e outra por estacionar num local proibido ali. A respeito das luzes de posição, tem que mantê-las ligadas ao embarcar ou desembarcar passageiros ou nas operações de carga e descarga. Se não fizer isso, infração média 4 pontos. Aqui embaixo, sobre o pisca-alerta, 4 pontos, se usar ele de forma indevida. Luz de posição, deixou de utilizar quando obrigatório, infração média também. Piscar os faróis somente é permitido para... O que é esse piscar os faróis? É lógico que no Código de Trânsito Brasileiro não fala piscar os faróis. Isso é uma forma popularizada da gente conversar aqui. Falei, piscou o farol, todo mundo entende. Mas o Código de Trânsito menciona a respeito de forma diferente. Ele fala, a troca de luz alta e baixa de forma intermitente, o que é isso? É o farol alto e baixo, você fica ele puxando a alavanquinha assim, ó, e aí ele fica entre o alto e o baixo. Aquela intermitência entre a luz alta e baixa é exatamente esse piscar os faróis. Estou dizendo isso por quê, gente? Porque eu preciso usar um vocabulário popular para você, aluno, entender. Mas na prova é possível, inclusive é provável, que eles vão utilizar um vocabulário mais técnico. Então, eles não vão falar piscar os faróis, vão falar a troca de luz alta e baixa de forma intermitente. Quando é que eu posso usar isso? A ilustração está até mostrando aqui o carrinho piscando os faróis ali, ó. Quando com o intuito de advertência, eu quero avisar, advertir alguém sobre circunstâncias perigosas na pista. Uma árvore que possa ter caído, um sinistro ou acidente que tenha acontecido, então eu posso usar aqui essa troca de luz alta e baixa de forma intermitente. Também quando eu quiser ultrapassar, a gente já viu que em outras ocasiões, que se eu quero pedir passagem para quem está na frente, eu posso tanto dar toques breves na buzina, como piscar o farol, essa troca de luz alta e baixa de forma intermitente. E aí o fiscalino traz para a gente uma informação muito útil e interessante. Piscar os faróis, ou essa troca de luz alta e baixa de forma intermitente, com o intuito de avisar aos outros condutores a respeito de fiscalização de trânsito nas imediações, caracteriza infração de trânsito de natureza média. Isso numa multa de R$ 130,16. Obrigado, fiscalino, pela ajuda mais uma vez. Entendeu como é que é isso? Você pode fazer essa troca de luz alta e baixa de forma intermitente, piscando os faróis, quando quiser avisar outros condutores ou os usuários da via sobre riscos e circunstâncias na pista. Ok, ótimo, legal. Pode também usar quando você estiver pedindo passagem. Piscou o farol ali para o veículo da frente entender que ele tem que ir para a direita e dar passagem. Agora, se você utiliza esse recurso para avisar sobre fiscalização, é infração de trânsito, isso é ilegal, além de você estar criando um risco para você e para outras pessoas. Porque quando você avisa sobre fiscalização, pode acontecer de ter um bandido, um foragido ali, talvez até com a vítima dentro do porta-mala de um carro. E aí? Se você avisa, o cara já vai logo se esquivar, pegar uma estrada vicinal ali, sair daquele ponto onde está acontecendo o bloqueio policial ou a fiscalização, e a coisa se complica muito mais do que deveria. Então eu sei que a intenção das pessoas, na maioria das vezes, é avisar sobre fiscalização de trânsito, para evitar dele ter uma multa ali, ter o cargo inchado, mas isso aí, questão de segurança pública, vai muito além. Então não é legal, não faça isso. Agora falando aqui sobre o trânsito de veículos de propulsão humana e tração animal. Propulsão humana, eu estou vendo aqui uma bicicleta, na verdade isso não é uma bicicleta, isso é uma tricicleta, né? Tem 3 rodas aqui, como é que é o nome disso? Triciclo. De propulsão humana, óbvio que tem um ser humano aqui pedalando, puxando aqui certamente 2 turistas, e aqui atrás um de tração animal, onde é o animal que traciona esse veículo. Esses 2 tipos de veículos, tanto de propulsão humana, que é uma tricicleta, claro que eu estou inventando esse nome, vou botar um triciclo aqui, assim como o carro de mão, assim como a carroça, a charrete, que são veículos de propulsão humana e tração animal, têm o seu trânsito regulamentado pelo município. Presta bem atenção. Propulsão humana, tração animal, quem regulamenta o trânsito, a circulação desses veículos, é o órgão municipal de trânsito. Até pouco tempo, as cinquentinhas também tinham o trânsito regulamentado pelo município, mas isso mudou e agora a cinquentinha já entra como veículo automotor mesmo, está sujeita à regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro. Então não é o município mais que cuida das cinquentinhas, somente propulsão humana e tração animal que tem a regulamentação pelo município. Aí cada município faz a sua regulamentação. Se quiser cismar de registrar todos esses veículos de propulsão humana e tração animal, pode. Se cismar de
Exigir placa de identificação? Pode, cabe ao município. Inclusive eu já vi, tá? Uns casos assim, Brasil afora, de município emplacando o veículo de tração animal. Se o município entende que é necessário, fez o devido estudo e acha que é aplicável, pode, cabe ao município regulamentar isso aí sim. E agora falando sobre o trânsito de animais, aqui não mais veículos de tração animal, estou falando do animal mesmo, transitando. Quando em rebanhos, deverão ser conduzidos em grupos pequenos, e junto ao bordo da pista. Então, se eu tenho ali um rebanho de 100 cabeças de gado, eu posso utilizar a pista, a via, para fazer o deslocamento desses animais? Posso, desde que em forma monitorada, precisa de um guia ali. E em grupos pequenos, que é o que a legislação de trânsito diz, grupos pequenos, para não causar transtorno nem riscos maiores ao trânsito. Tudo junto ao bordo da pista, ou seja, à margem da pista, na beirada da pista, e não exatamente dentro da pista, colocando o trânsito em risco ali. Tem também a questão do trânsito de veículos de tração animal. Os veículos de tração animal deverão ser conduzidos pela direita junto à guia da calçada ou pelo acostamento. Veículos de tração animal, pela direita, mantendo ali, seguindo mão direcional, junto à guia, lá no cantinho da calçada. Ou, se for o caso de vias que tem acostamento, pode utilizar transitando o acostamento. Percebam que aqui na ilustração nós temos um veículo de tração animal sendo conduzido no sentido inverso ao dos veículos. Está no acostamento, beleza, mas no sentido inverso não pode. Tem que ser na mesma mão direcional. Ciclomotores, voltamos aqui a falar dos ciclomotores. Ciclomotores são as cinquentinhas, vou escrever cinquentinhas aí, bacana. Devem ser conduzidas no centro da faixa mais à direita da pista. Nós temos aqui uma pista, nós temos 3 faixas. Eu vou mudar a cor da minha caneta aqui, para eu escrever que você conseguir ver. Ó. Nós temos a faixa da direita, a faixa central e a faixa da esquerda. O que a norma disse aqui? Na faixa da direita. Beleza. No centro da faixa mais à direita. No centro. Aqui está a faixa da direita. O centro da faixa mais à direita é bem no meio dessa faixa. Não pode ser nem muito colado na calçada, nem muito próximo dessa linha divisória aqui de faixas. Tem que ser no meio da faixa mais à direita. Assim como eu vou mostrar aqui agora na ilustração. Aqui tem um ciclomotor, ele está exatamente no meio da faixa mais à direita. É muito comum a gente ver em prova questão dizendo assim, quando essa faixa da direita for de circulação exclusiva de um outro tipo de veículo, esse ciclomotor não vai poder utilizar mais, porque ela é de circulação exclusiva de outro veículo. O que o ciclomotor vai fazer? Vai andar no centro da faixa adjacente à da direita. Aí que está a questão. Vamos escrever isso aqui, ó. Adjacente. Faixa adjacente é a faixa que está ao lado daquela onde ele deveria andar. Pela norma, ele deveria estar aqui, mas como ela é de circulação exclusiva de outro veículo, ele vai andar na faixa adjacente, que é a primeira anterior. Nesse caso, mantendo a mesma posição, no centro dessa faixa onde ele vai precisar andar. Lembrando que é proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido e rodovias, que são vias que desenvolvem velocidades muito altas. E como esses veículos são as cinquentinhas, não podem passar de 50 km por hora, isso aqui é a máxima, né? Pensa que se ele andar aí a 30, 35, 40, ele vai estar numa velocidade muito baixa para transitar entre outros veículos ali numa via de trânsito rápido e rodovia. Sem contar que uma cinquentinha é um veículo pequeno, leve, totalmente perigoso, por isso que não pode. Exceto, presta atenção no exceto aqui, se tiver acostamento. Tanto a via de trânsito rápido quanto a rodovia é comum de ter acostamento. Tendo acostamento, o ciclomotor pode transitar nessas vias aqui, trânsito rápido e rodovia, mas pelo acostamento. Na pista, não pode. Aí você pode estranhar assim, mas peraí, aí confundiu tudo. Eu aprendi que pelo acostamento eu não posso transitar. Alguns tipos de veículos podem. Veículo de propulsão humana, bicicleta, por exemplo, pode, aliás, deve transitar pelo acostamento. Veículo de tração animal, nós vimos agora, tem que transitar pelo acostamento. O ciclomotor tem que transitar pelo acostamento. O curioso é que o ciclomotor é um veículo motorizado, enquanto a bicicleta e o veículo de tração animal não é motorizado. E aí a gente acha estranho, um veículo motorizado transitar no acostamento, mas pode, é o que a norma estabelece. Lembrando sempre que existe a infração por desobediência à norma. Se esse ciclomotor foi encontrado transitando aqui na pista de via de trânsito rápido ou rodovia,
infração média 4 pontos do prontuário do condutor. E as bicicletas, hein? Na falta de ciclovias ou ciclofaixas, que são os espaços próprios para essas bicicletas circularem, aqui mesmo nós temos uma ciclofaixa. Ó. As bicicletas devem circular no mesmo sentido dos veículos, ó, mesmo sentido por quê? Respeitando mão de direção. Bicicleta é veículo. Tem que manter ali o respeito à mão direcional. Pode andar na contramão, no contrafluxo, conforme a gente vê essa bagunçada em algumas cidades, não. E junto ao bordo da pista. Gente, toda hora a gente fala de bordo da pista. O que é bordo? Bordo é a beirada, a margem da pista. Tá vendo essa linha branca aqui na lateral da pista? Isso aqui é chamado de linha de bordo. LB, linha de bordo. Logo depois da linha de bordo, nós temos o meio-fio, ou um obstáculo aqui físico, que faz a separação da pista de rolamento da calçada. E aqui na calçada vão transitar pessoas, pedestres, enquanto na pista, veículos. A bicicleta aqui está fazendo certinho, ela está no mesmo sentido do fluxo, bem pertinho da linha de bordo, que é o bordo da pista. Quem está fazendo errado aqui nesse caso é o condutor desse veículo vermelho, que ela vai pressionando o ciclista aqui, ó, porque ele não tem espaço, né? O motorista do veículo vermelho aqui não tem espaço para vir para a faixa central, que tem um veículo azul, ele está passando, pressionando o ciclista. Não pode. Ele teria que esperar esse carro azul ganhar um pouco mais de distância para liberar a vaga aqui, ó, para esse veículo vermelho vir para trás do veículo azul, passando longe da bike e mantendo aquele 1,5 metros de distância mínima que ele deveria manter. Diz ainda que esses veículos só poderão circular sobre passeios, que são áreas destinadas à circulação de pedestres, quando autorizado e sinalizado pelo órgão competente. Órgão competente é o órgão com circunscrição sobre a via. Esse termo circunscrição aparece muito na legislação de trânsito. Circunscrição é o órgão que administra, tem poder sobre aquela via. Perceba aqui que nós temos o passeio, tem 2 pedestres ali transitando, um ciclista também sobre o passeio, mas tem a plaquinha. Nesse caso aqui, circulação compartilhada entre pedestres e ciclistas, é o que significa essa placa aqui. Outra coisa, vou aproveitar aqui o gancho, tem uma plaquinha de advertência, aquela amarelinha, que tem esse mesmo sinal, tem um hominho em cima, uma bicicletinha embaixo, mas lá não significa circulação, lá significa trânsito compartilhado entre ciclistas e pedestres. Aqui é circulação compartilhada entre ciclistas e pedestres. E como é que eu sei que essa aqui é circulação e a outra amarela é trânsito? Será que na hora da prova você não vai me confundir, não? É só você lembrar que placa no formato circular vai ser circulação compartilhada entre ciclistas e pedestres. Aqui sobrar, no caso a outra amarelinha, é trânsito compartilhado entre ciclistas e pedestres. Eu estou falando isso por quê? Aproveitando o gancho aqui para passar um macetinho para vocês. Porque é muito comum o Detran pegar essas placas com símbolos parecidos e jogar na mesma questão para te confundir. Acabei de ensinar um macete. Circulação compartilhada ou trânsito compartilhado? Porque tem as duas placas. A amarelinha é trânsito compartilhado. Essa aqui é circulação compartilhada. Circulação porque ela é uma placa circular. Ligou aí? Anota essa, hein? Ainda falando sobre bicicletas, os condutores devem manter uma distância lateral mínima de 1,5 m ao passar por ciclista. Nós já sabemos disso, já aprendemos isso em outras partes aqui do nosso treinamento, do nosso curso. E aqui está mostrando direitinho o ciclista aqui até fazendo um joinha, porque o motorista foi lá para longe, manteve 1,5 m, lindo. Se deixar de manter esse 1,5 m, é infração de trânsito, tá? Infração de trânsito média, lembra disso. E o ciclista empurrando a bicicleta, conforme está acontecendo aqui na ilustração, equipara-se a um pedestre em direitos e deveres. Porque quando ele desce da bicicleta e empurra essa bicicleta, ele não é mais um ciclista, agora ele é um pedestre. Presta atenção em mim aqui. Bicicleta, você pode passar pedalando a bicicleta em cima da calçada? Não. Você não pode passar pedalando uma bicicleta em cima da calçada do passeio, a não ser que tiver sinalização autorizando, conforme nós mostramos na tela anterior. Mas se você descer da bicicleta e passar empurrando, aí tudo bem. Agora presta atenção. Tem muita gente que acha que com moto a regra é a mesma. Não é, tá? Com moto, você desceu da moto e vai empurrando ela, você não é um pedestre, não. Então cuidado você empurrando moto na contramão, em cima de calçada, em cima de praça, que isso dá problema para você. Só tem uma circunstância que permite você empurrar essa moto sem ser equiparado ali um motociclista.
é quando essa motocicleta dá uma pane. Deu uma pane, tudo bem. E mesmo assim não vale pane seca, tá? Pane seca, acabou o combustível. Aí é por relaxamento da pessoa, né? Fala relaxamento, nem sabe que às vezes é falta de grana, né? Pois é. Mas aí pane, deu pane mesmo, deu um defeito mecânico, alguma coisa que a motocicleta não pôde ser conduzida, aí você pode empurrar a motocicleta, obviamente com segurança, não tem problema. Só lembrando que empurrando a bicicleta equipara-se a um pedestre em direitos e deveres. Agora, a motocicleta não. Não é empurrando uma motocicleta, que tem gente que desce da motocicleta para passar em cima de passarela empurrando a motocicleta. Vai tomar multa. Não pode. Pior, né? Tem gente que passa montado na motocicleta, não ensina passarela, aí não pode. Passarela é local próprio, adequado para a circulação de pedestres. Você não pode passar pilotando uma motocicleta ali em cima, nem empurrando pode. Agora falando sobre pedestres, e a regra diz, os pedestres ao circular pelas vias devem, pedestres também têm deveres, gente, não é só regalia, só direitos não. Nos trechos urbanos, que são dentro das cidades, eles devem circular pela calçada ou passeio, que é o local apropriado para ele, conforme o garotinho está fazendo aqui, joinha para ele. Apareceu o joinha aqui, legal, tudo certo. Ou em fila, veja bem, em fila, pelos bordos da pista, agora você já sabe o que é bordo da pista, quando não existir passeio ou calçada. Não existe passeio nem calçada, o que ele vai fazer? Vai andar lá no cantinho. Diferente desse rapaz aqui, ó. O rapaz botou um fone no ouvido aqui, ó. Lá vai ele todo tranquilão no meio da rua, o pessoal tudo louco aqui, doido para pegar ele. Nesse caso aqui, ó. Não é joinha não, aqui é dedinho para baixo. Quando for nas vias rurais, quer dizer, fora do perímetro urbano, lá na rodovia, na estrada, e não tiver acostamento, veja bem, ó, sem acostamento. Eles também devem andar em fila, gente, é um atrás do outro, não um do lado do outro, ou grupinho aglomerando, atrapalhando o trânsito, não. Em fila, pelos bordos da via e sentido contrário ao dos veículos. Analisa essa situação aqui desse rapaz, ó. Ele está no bordo da pista? Tá, não, ele está bem no meio da pista aqui, ó. Não está exatamente no meio não, mas está bem pro meio aqui, está correndo um risco de ser atropelado. O que mais que ele está fazendo errado? Ele está no mesmo sentido do fluxo, o fluxo de veículos aqui é para lá e ele está indo no mesmo sentido. Qual que é o risco aqui? Ele está de costa para o fluxo de veículos, então ele não está vendo os carros que chegam por trás. E bem cá no meio assim, ele é folgadão, ele está correndo um risco aqui de ser atropelado muito grande. Vamos ver o dedinho aí, ó, dedinho para baixo, aí tá vendo? Não está certo não. O ideal aqui seria ele estar do outro lado, do fluxo oposto, e bem no cantinho. No caso seria aqui, ó, bem no cantinho mesmo, depois da linha de borda aqui, porque tem espaço para fazer isso. Mas quando eu falo aqui, do outro lado da via, né? Claro. Lembrando que existe multa para o pedestre, tá, gente? Um pedestre, quando ele desrespeita os deveres dele no trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro prevê para ele uma infração de natureza leve, com o valor da multa sendo a metade, ó, metade aqui, ó, vamos botar meio, metade da infração leve dos veículos, que seria R$ 88,38, é a dos veículos. A metade disso aqui vai ser R$ 44,19. Esse aqui é o valor da multa para o pedestre. Aí você me pergunta assim, mas tem multa para pedestre? Tem, o Código de Trânsito prevê. Se o pedestre respeitar qualquer dever que ele tem previsto no Código, ele poderia ser multado. Eu digo poderia porque o Código prevê a multa, inclusive pergunta na prova, tá? Se liga nisso aí. Qualquer desrespeito que o pedestre cometa no trânsito, a multa dele vai ser sempre essa, de natureza leve, e ele pagaria só metade do valor da multa para automóveis. Calculei para você aqui, está aparecendo aqui em cima. Seria hoje, no valor de hoje, R$ 44,19. Só que, por enquanto, essas multas ainda não estão sendo aplicadas por falta de regulamentação por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Teve um tempo atrás, aí, não muito tempo, que o CONTRAN chegou a regulamentar isso aí, como é que essas aplicações dessas multas aconteceriam, coisa e tal. Só que na batida do gongo, na hora de começar, eu lembro que ia começar no mês de abril, eles revogaram a resolução, e os pedestres safados. Já pensou? O que ia pegar de pedestres folgados fazendo coisa errada e tomando multinha de R$ 44,19 aí? Então entenda o seguinte, na prática essa multa não acontece ainda por falta de regulamentação, mas na prova pode perguntar, existe multa? Existe. Que multa que é? Natureza leve. Qual o valor? Metade, 50% do valor da multa leve para veículos. Ainda falando sobre os pedestres, a regra diz que os pedestres, ao circular pelas vias, devem também atravessar na faixa própria, conforme o rapazinho está fazendo aqui.
Só que o problema, presta bem atenção, ó, no pensamento desse pedestre aqui, ele está num tapete vermelho, até total segurança, todo bonitão. Veja bem, é claro que o pedestre na faixa de segurança, na faixa própria para a travessia dele, ele tem toda a razão, ele vai atravessar. Mas não, você como pedestre não entra todo confiante, não, achando que está protegido por um campo magnético, porque num descuido de um condutor aí, motociclistas, então costumam entrar ultrapassando os veículos que estão parados aguardando, atropela, e aí já viu, né? Melhor ser feliz do que ter razão. Então, apesar de você ter a razão, foi atropelado em cima da faixa, está cheio de razão, mas machucado, adiantou o quê? Então, cuidado, tá? Então, senhor pedestre aqui da camisa amarela, isso aqui não é tapete vermelho, tá? Atravesse com cuidado, com prudência. Ou, aqui ainda diz, ou em sentido perpendicular ao eixo da pista se não houver faixa. Imagina que não tem a faixa, como é que ele vai atravessar? Aí eu desenhei aqui uma pista para você entender. Isso aqui é o pedestre número 1, isso aqui é o pedestre número 2. O pedestre número 1 atravessou dessa forma, ó. Ele pegou aqui e foi direto para o outro lado. Isso aqui, essa maneira de atravessar, quando fala ao eixo da pista é essa linha branca divisória aqui. Perceba que ele foi direto em direção ao eixo da pista, de forma transversal, para sair do lado de lá. Isso é uma travessia perpendicular. Ok, coisa linda. Agora veja esse pedestre número 2. Olha como é que foi a travessia dele. Isso aqui é perpendicular? Não, isso aqui é diagonal. Isso é uma travessia diagonal. Isso aqui não está ok, está errado. Perceba que no caso desse pedestre número 2, ele permaneceu por muito mais tempo, uma distância muito maior na pista de rolamento, que é a área destinada à circulação de veículos. O lugar do pedestre é na calçada, ele até pode usar a pista para atravessar, mas atravessar de forma perpendicular ao eixo da via, que já vai direto na direção do eixo da via sem perder tempo. Mais uma vez, lembrando que existe multa para o pedestre que desrespeita, que atravessa de forma diagonal, que é errada, ou que permanece na pista atrapalhando ou prejudicando o trânsito ou fluxo de veículos. Motocicletas e similares. Para conduzir esses veículos, o condutor deve utilizar capacete com viseira ou óculos. Tem capacete que não tem viseira, é o caso desse modelo aqui, ó. Ele pode substituir por esse óculos de proteção, que é o óculos próprio para andar em motocicleta. O seu óculos de grau, o seu óculos de sol, óculos escuro, não serve para substituir isso aqui não, tá? Tem que ser o óculos próprio, aí sim, óculos de proteção, de pilotar a moto mesmo. Segurar o guidão com as duas mãos e quando ele precisa sinalizar com o braço, ele pode tirar a mão do guidão? Pode. Para sinalizar com o braço, que vai fazer uma manobra, pode tirar uma das mãos do guidão. E utilizar vestuário adequado. Apesar de existir regulamentação no Código de Trânsito Brasileiro a respeito do vestuário adequado, isso ainda não foi regulamentado. Olha aqui, ó. Ainda não regulamentado. Por quê? Lá no Código de Trânsito Brasileiro diz que o condutor de motocicleta, os ocupantes da motocicleta, precisam usar capacete com viseira, segurar o guidão com as duas mãos e usar vestuário adequado. Só que o Código de Trânsito passou a bola para o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, regulamentar. Só especifica aí como é que é esse vestuário adequado. Tem que ser uma blusa de manga comprida, qualquer blusa de manga comprida serve? Ou tem que ser uma blusa de couro? Ou tem que ser uma blusa soft? Calça comprida? Como é que é o tecido dessa calça? Bota, botina, tênis? Como é que funciona? E o CONTRAN não regulamentou. Desde 1998, milênio passado, que o Código de Trânsito deu essa função para o CONTRAN. O CONTRAN já estabeleceu em mais de 1.000 resoluções e até hoje não regulamentou qual é o vestuário adequado para pilotar a moto. O cenário que a gente tem hoje é que você pode pilotar uma moto de bermuda, só bermuda, sem camisa, de bermuda, usando capacete com a viseira fechada. Não pode de chinelo, porque aí o chinelo é um calçado que oferece risco ali na utilização dos pedais, não é adequado. Seria uma infração de trânsito de natureza média, usar esse chinelo. Mas descalço pode, viu? Tá de bermuda e capacete, pode pilotar a moto hoje. Mas lembrando que existe a norma no Código de Trânsito Brasileiro e deixar de respeitar essa norma é infração de trânsito. Portanto, se na sua prova perguntar, olha, tem que usar vestuário adequado? Tem. Qual é o vestuário? Não sabemos, o CONTRAN ainda não regulamentou. É infração de trânsito deixar de usar o vestuário adequado? Sim. Vai dar multa? Não vai, porque se não tem a regulamentação, a gente não sabe qual é o vestuário adequado. Então isso aí é o seguinte, sobre o capacete,
Pilotar ou transportar pessoas sem capacete é infração gravíssima, tá? 7 pontos. Isso aqui da suspensão do direito de dirigir. Quando eu falo 7 pontos, é equivalente à multa gravíssima. Porque se vai dar a suspensão do direito de dirigir, na verdade não registra ponto, conforme nós já aprendemos isso na aula de infrações e penalidades. Mas é gravíssima. Agora, a viseira, se ela estiver aberta, é uma infração média. Aí não é a falta do capacete. Sem o capacete, gravíssima da suspensão. Só a viseira aberta é média e vale tanto para o condutor quanto para o passageiro, tá? E o lance do vestuário, cara, por incrível que pareça, apesar dessa multa não ter como ser aplicada, porque não existe ainda a regulamentação do vestuário, ela existe pelo código. É uma infração gravíssima e dá suspensão do direito de dirigir. Daria, né? O dia que o CONTRAN regulamentar qual é o vestuário, aí pegar neguinho andando aí de bermuda, pilotando moto de bermuda ou sem camisa, aí a caneta come, vai ser infração gravíssima, com suspensão do direito de dirigir. Ainda falando sobre motocicletas similares, os passageiros desses veículos só podem ser transportados em sidecar. O que é sidecar? Sidecar. Vamos dividir essa palavra aqui no meio. Side é lateral, nós já aprendemos isso anteriormente. E car é carro. Está aqui, ó, carro lateral. É porque aqui foi americanizado, né? A gente adora americanizar o vocabulário. E na prova cai em inglês, cai, sidecar ou carro lateral, pode ser de um jeito ou de outro. Está aqui, demonstrado, muito bem demonstrado, inclusive na ilustração, o sidecarzinho aqui e o passageiro sendo conduzido, transportado no sidecar. Também assento suplementar atrás do condutor, conforme a gente vê aqui que é o padrão. Não pode de jeito nenhum transportar em cima do tanque, sobre o tanque. É comum a gente ver adultos colocando crianças aqui, ó, porque ela fica entre os braços, né, em cima do tanque, transportando a criança. Não pode fazer a pessoa, transportar a pessoa fora do sidecar ou do assento suplementar é infração de trânsito gravíssima e dá suspensão do direito de dirigir. E aqui ainda traz observação, ó, utilizando o capacete de segurança e vestuário de proteção. O capacete a gente já sabe que tem e tem que usar. Agora o vestuário ainda depende do CONTRAN regulamentar, né? Ainda sobre motocicletas similares, diz que transportar menores de 10 anos, veja bem, com 10 anos já pode, é menor de 10 anos. Vai fazer 10 anos amanhã, não pode ainda. Está fazendo 10 anos hoje, aí já pode. Então, menor de 10 anos em motocicleta, motoneta ou ciclomotor é infração gravíssima. R$ 293 de multa, dá suspensão do direito de dirigir, retém o veículo e recolhe a CNH do condutor. Nesse caso da ilustração aqui, o PRF pegou não só a criança menor de 10 anos, como excesso também, né? Tem uma pessoa a mais aqui, ó. O motocicleta só tem lugar para um passageiro. Está levando aqui 2 passageiros, ó. E um desses 2 ainda menor de 10 anos, vai dar 2 multas aí. Cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. Aí começam as perguntas. Eu estou andando lá na roça, na estrada, não é nem asfalto. Eu preciso usar o cinto? Precisa, claro. Aqui fala todas as vias do território. Eu estou andando no bairro ali, nas ruas do bairro onde eu moro ali. Devagarinho, 20 por hora, só dando um passeio com meu menino ali no banco de trás para ele dormir. Está deitado lá, nem usando o cinto estava. Não pode. Tem que usar. Entrou no carro, ligou ele, todos os ocupantes têm que estar usando o cinto de segurança, independentemente do tipo de via que você esteja. Se liga nisso aí. A não utilização do cinto de segurança é infração grave. A multa é de R$ 195, 5 pontos no prontuário do condutor e o veículo fica retido. Agora, uma curiosidade. Na motocicleta, se tiver o condutor sem capacete e o passageiro sem capacete, são 2 multas. Se tiver o condutor com a viseira aberta e o passageiro com a viseira aberta, são 2 multas. Agora, no veículo, não. No veículo, se tiver o condutor sem cinto, é uma multa. E se tiver todo mundo sem cinto, é uma multa do mesmo jeito. Não aplica uma multa para cada pessoa sem cinto, não. Pegou essa aí, né? Transporte de crianças. Crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m. Gente, isso aqui é uma coisa ou outra, tá? Se ele é menor de 10 anos e se ele não atingiu 1,45 m, ele tem que ser transportado no banco traseiro. Agora, se ele já tem um ou outro, já fez 10 anos, mas não tem 1,45 m, não tem problema. Já tem os 10 anos. Não tem os 10 anos, mas tem 1,45 m, não tem problema. Tem um ou outro, já pode ir no banco dianteiro. É só se ele não tiver nenhum dos 2 que ele precisa ser transportado no banco traseiro
Em dispositivo de retenção, veja bem isso aqui, hein? Dispositivo de retenção, adequado à idade, peso e altura dessa criança. Exceto, aí nós temos algumas exceções. Quando é que eu posso transportar a criança que não tem nem 10 anos, nem 1,45 m no banco da frente? São pelo menos 3 aqui, ó. Quando o veículo só tiver banco dianteiro, é o caso de uma caminhonete. Quando tiver mais crianças do que lugares no banco de trás, é o caso da ilustração aqui. Nós temos 4 crianças, todas 4 menores de 10 anos. Uma está sem cinto aqui, ó, porque o banco de trás só tem 3 cintos. É claro que nesse caso a gente pode transportar uma no banco da frente. Não é infração de trânsito. E presta atenção aqui. Até 2010, até o ano de 2010, essa regra de pegar uma dessas 4 crianças e colocar na frente, dizia que tinha que ser a criança de maior porte, aquela mais fortinha. Em 2010 isso mudou. Não existe mais essa imposição de colocar aquela de maior porte na frente. Se você quiser escolher a mais grandinha, ou maior, né, mais grandinha, boa, e colocar no banco da frente, beleza, problema nenhum, mas por opção sua. Se você colocar a menorzinha, não é infração de trânsito. Desde que você entenda que são 4 crianças, uma não pode ir sem cinto lá atrás. Coloca ela no banco da frente, utilizando o cinto no banco da frente. E a outra situação é quando no banco de trás só tiver cinto de 2 pontos. Cinto de 2 pontos é aquele cinto que só prende na região do quadril aqui, só aqui embaixo. Aqui nós temos cintos de 3 pontos, ó, prende aqui e prende aqui, né? Ele faz um L aqui, ó, no tórax e no quadril da criança. Quando o banco de trás só tem cinto de 2 pontos, os carros mais novos não tem esse problema, né? Mas veículos mais antigos às vezes só tem cinto de 2 pontos. Lá atrás só tem cinto de 2 pontos. Nesse caso, você pode optar por levar a criança no banco da frente. Não estou falando aqui do caso de 4 crianças, não. Uma só. Lá atrás só tem cinto de 2 pontos. Pode levá-la no cinto de 3 pontos no banco da frente, não tem problema. Então, essas aqui são as 3 exceções onde eu posso transportar uma criança menor de 10 anos no banco dianteiro. Ainda falando do transporte de criança, agora falando desses dispositivos de retenção. Aqui nós não falamos dos dispositivos de retenção? Falou que se ela tiver menos de 1,45 m ou menos de 10 anos, ela tem que ser transportada num dispositivo adequado à sua idade, peso e altura. É o que a gente vai ver aqui, ó. Se a criança, desde o dia que ela nasceu até ela completar 1 ano de idade, ela vai ser transportada no bebê conforto. Esse dispositivozinho que é preso ao cinto de segurança ou ao Isofix, nós já vimos lá na aula de equipamentos obrigatórios o que é um Isofix, é um outro sistema de travamento desse bebê conforto, da cadeirinha, que não necessariamente no cinto do carro. O Isofix ele é inclusive mais seguro. Os veículos novos hoje todos são obrigados a sair com o Isofix. E o bebê conforto, a criança é posicionada no sentido inverso à marcha do veículo. Quando eu falo marcha, é o quê? O movimento do veículo é para frente, não é? Então, o bebê conforto, a criança tem que estar olhando para o vidro traseiro do carro. Isso até ela fazer 1 ano de idade ou até ela completar 13 quilos. Porque às vezes ela não fez 1 ano ainda, mas já passou de 13 quilos. Ela está muito grande para ser transportada no bebê conforto. Aí, nesse caso, você pode mudar ela para cadeirinha. A cadeirinha já é para criança com idade entre 1 e 4 anos e peso entre 9 e 18. Da mesma forma, às vezes ela ainda não tem 4 anos, mas já está fortinha demais, ela já tem mais de 18 quilos. Então, segundo o Inmetro, que é o órgão que homologa esses dispositivos, segundo o Inmetro, essa criança com mais de 18 quilos já pode sair da cadeirinha e vir para o assento de elevação. O assento de elevação é para crianças entre 4 e 7 anos e meio e ele simplesmente faz o quê? Ele eleva a criança. Se eu colocar a criança aqui sem um assento de elevação, o cinto aqui, ó, torácico, vai ficar pegando o pescoço dela. Então, por isso que ele é chamado de assento de elevação, para ele levantar um pouco a criança e o cinto pegar no tórax, não no pescoço. Vale para crianças que têm um peso entre 15 e 36 quilos e que tenham menos de 1,45 m, porque se ela já tem pelo menos 1,45 m, ela não é mais obrigada a ser transportada em dispositivo de retenção. E, por fim, como último tipo de dispositivo de retenção é quando a criança já passou dos 7 anos e meio, ela está ali com 8 anos, 9 anos, até antes de completar 10 anos, ó, menos de 10 anos, está vendo aqui o sinalzinho de menos? Ó, menos de 10 anos. Então, antes dela completar 10 anos, ela tem que continuar sendo transportada no banco traseiro com o cinto de segurança, que nesse caso aqui não é simplesmente um cinto de segurança, ele é considerado um dispositivo de retenção. Por que eu digo isso?
Porque se você pegar uma criança com 10 anos, vamos supor que a criança já tem 10 anos, ou 12, 15, ou um adulto, 20 anos, 30 anos, qualquer pessoa que tenha 10 anos ou mais, sem o cinto de segurança, é infração de trânsito grave. 5 pontos, sem o cinto. Mas se for uma criança menor de 10 anos, aí já não é só o cinto. Isso aqui para o Código de Trânsito representa para ele um dispositivo de retenção. Então é como se você estivesse transportando ele fora do bebê conforto, da cadeirinha, do assento de elevação. Não é só o cinto. E aí, meu amigo, já não é infração de trânsito grave. É uma infração de trânsito gravíssima. A coisa muda. Qualquer adulto, qualquer pessoa maior de 10 anos sem o cinto, infração grave. Criança menor de 10 anos sem o cinto, é gravíssima, aí é problema. Vamos fazer uma pausa aqui nessa aula, está ficando um pouquinho longa, já deu nosso tempo. Voltamos na próxima aula com a continuidade desse assunto aí.